Olá, amigos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fake news. Segundo a agência Câmara de Notícias, o projeto de lei 2630 de 2020 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como o WhatsApp, o Telegram, excluindo-se serviços de uso corporativo e e-mail. Na Câmara, já tramitam mais de 50 projetos sobre fake news. Uma expressão que está sendo bastante empregada nos dias atuais é a famosa fake news. Mas afinal de contas, o que significa fake news? Se nós formos traduzir ao pé da letra, são palavras de origem inglesa. Fake significa falso e news significa notícia. A palavra composta significa notícia falsa. Mas não é um assunto recente, tão novo assim, porque esse termo já era utilizado no final do século XIX. E no inglês, a composição é usada para denominar informações falsas ou mentirosas, publicada principalmente através das redes sociais. Generalizando, nós podemos dizer que fake news é como se fosse contar uma mentira com algum objetivo, nada mais que uma calúnia, um boato ou mesmo uma difamação. Olha que interessante, meus amigos. Se nós formos buscar no Código Penal brasileiro, no capítulo 5, título 1, trata dos crimes contra a honra. E dentro desses crimes, nós temos a calúnia, no artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Traz como pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A difamação, no artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A injúria, artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então nós percebemos que, embora o ordenamento jurídico tenha a calúnia, injúria e difamações como atos possíveis de punição, nossa sociedade, o que tem demonstrado, o que nós estamos vendo, é uma total desconsideração pelas virtudes da prudência e da temperança no falar, no escrever. E nós vamos buscar lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, o seguinte ensinamento de Jesus. Abre aspas. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Fecha aspas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, Kardec traz um item sobre injúrias e violências e nos explica que esta máxima de Jesus, ele ressalta a doçura, a moderação,
a mansuetude, a afabilidade e a paciência uma lei, como uma lei. E que Jesus condena, por consequência, a violência, a cólera e mesmo toda e qualquer expressão mais grosseira que se possa usar contra os semelhantes. Para entendermos melhor, meus amigos, a palavra raca entre os hebreus era um termo de menosprezo que significava homem que não presta. E pronunciava-se essa palavra cuspindo e virando a cabeça de lado. E Jesus, como diz no Evangelho, ele vai mesmo mais longe, porque ele ameaçava com o fogo do inferno a quem dissesse a seu irmão: você é um louco. E lá Kardec levanta um questionamento neste capítulo. Mas em que uma simples palavra pode revestir-se de tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é uma expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. E esta lei é que deve ser a regra das relações entre os homens para manter entre eles a concórdia e a união. E desrespeitar esta lei é jogar-se contra a benevolência recíproca e contra a fraternidade. O que é gerado a partir disso? O ódio, a aversão, a má vontade, o rancor. E Kardec termina esta fala dizendo assim: aquele que é humilde para com Deus deverá ter na caridade para com o próximo a primeira lei de todos os cristãos. O espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Episódios Diários, ela traz uma mensagem intitulada Ante a Calúnia. E ela diz assim: é inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem de urdi-la e desferi-la por inveja, ciúme ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Cada dia é uma lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia, intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. Contam que uma caluniadora buscou seu confessor e narrou arrependida a sua insensatez. Pediu absolvição para o triste delito. Perguntou ao ouvinte atento qual seria a sua penitência. Aquele reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas, subisse à torre da igreja e dali espalhasse ao vento com o máximo cuidado, e após viesse receber a competente liberação. Então, logo ela terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou: e agora? E o sacerdote disse: volta lá, recolhe todas as plumas e refaz a almofada. E Joana de Ângeles termina dizendo: a calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Chico Xavier nos traz inúmeras mensagens
encorajadoras, dirigindo-se aos caluniados. Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. E quem tudo suporta em silêncio, calúnia, agressões, injúrias, conquista uma autoridade moral que faz calarem os opositores e transforma a aversão em admiração. Meus amigos, vamos refletir sobre todas essas lições que chegam até nós e passar a ser apenas espectadores do fenômeno das fake news, usando sempre o crivo da razão para que não nos tornemos vítimas de nós mesmos. Um grande abraço a todos e fica aqui o convite à nossa reflexão. Até uma próxima oportunidade.